Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 19 de outubro de 2023, hoje é dia de São Pedro Alcântara, padroeiro do Brasil. Papa Francisco diz: a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia morte e destruição. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. Hoje também, queridos irmãos e irmãs, meus pensamentos estão voltados para a Palestina e Israel. As vítimas estão aumentando e a situação em Gaza é desesperadora. Por favor, façam todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária. Com estas palavras, com um tom de consternação na voz, o Papa fez seu apelo ao final da audiência geral para que se estabeleça a paz em todo o mundo. É preocupante a possível ampliação do conflito enquanto tantas frentes de guerra já estão abertas no mundo. Silenciem as armas, ouçam um grito de paz dos pobres, das pessoas, das crianças, pediu o Papa. Francisco, ao exortar toda a comunidade internacional, ressaltou que a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia a morte e destruição, aumenta o ódio, multiplica a vingança. O pontífice, ao afirmar que a guerra apaga o futuro, pediu aos fiéis que assumam apenas um lado nesse conflito, o da paz, não apenas com palavras, mas com a oração e atitudes concretas. Decidi convocar um dia de jejum e oração na sexta-feira, 27 de outubro, um dia de penitência para o qual convido os irmãos e irmãs das várias denominações cristãs, aqueles que pertencem a outras religiões e todos os que prezam a causa da paz no mundo a participarem como acharem adequado, falou o Papa. O convite de Francisco se estende a todas as igrejas particulares para que, unidas à sua iniciativa, preparem momentos semelhantes que envolvam todo o povo de Deus na súplica pela paz. Também neste dia 27 de outubro, às 18 horas, horário de Roma, na Praça São Pedro, afirmou Francisco, viveremos em espírito de penitência uma hora de oração para implorar a paz neste mundo. Enquanto o apelo de Francisco ecoa ao mundo, a dura realidade dos conflitos entre Israel e Palestina continua. Um bombardeio no Hospital Batista Al-Ahli Arab, na cidade de Gaza, causou centenas de vítimas na tarde de 17 de outubro. Fala-se em um verdadeiro massacre. Um chefe da Defesa Civil de Gaza disse à televisão Al Jazeera que mais de 300 pessoas foram mortas no complexo de saúde. Os dados das agências internacionais informam que desde o dia 7 de outubro, quando os militares do Hamas invadiram as cidades israelenses, matando mais de 1.300 soldados e civis, pelo menos 3.000 pessoas foram mortas na Palestina devido ao intenso bombardeio israelense, que já dura 11 dias. Notícias da Igreja Católica. Na audiência geral de ontem, o Papa Francisco continuou seu ciclo de catequeses sobre a evangelização e zelo apostólico. Ele falou sobre a vida de São Carlos de Foucauld, que ensinou que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus dentro do coração e perder a cabeça por ele. Francisco lamentou as ocasiões em que alguns movimentos novos falam de organizações ou de si mesmas em vez de proclamar Jesus. Por isso, o Papa convidou os fiéis a se perguntarem se realmente tem Cristo no centro do coração. Perdi um pouco a cabeça por ele? Perguntou o Papa diante das pessoas presentes na Praça de São Pedro, no Vaticano. Carlos de Foucauld, sim, a ponto de passar da atração por Jesus à imitação de Jesus, disse o Papa. Francisco falou que em São Carlos de Foucauld nasceu o desejo de tornar Jesus conhecido. Para o Papa Francisco, isto sempre acontece assim. Quando cada um de nós conhece mais Jesus, nasce o desejo de torná-lo conhecido, de partilhar este tesouro. Francisco comentou que o santo francês deixou Cristo agir silenciosamente nele através da vida eucarística, durante o tempo que passou como missionário em Nazaré. O Papa pediu aos fiéis que se perguntem se acreditam no poder da Eucaristia e lamentou que nós perdemos o sentido da adoração. Devemos repará-lo, começando por nós, consagrados, pelos bispos, sacerdotes, religiosas, todos os consagrados. Perder tempo diante do tabernáculo, recuperar o sentido da adoração, disse o Papa. Segundo o Papa, São Carlos de Foucauld mostrou a importância de santos leigos e não carreiristas estarem próximos dos sacerdotes. Aquele leiga apaixonados pelo Senhor, que fazem entender ao padre que ele não é um funcionário, mas um mediador, um sacerdote. Quanto nós, sacerdotes, precisamos ter perto de nós leigos, esses leigos que acreditam realmente e com o seu testemunho nos ensinam o caminho, falou o Papa.
Para Francisco, São Carlos de Foucault desta forma antecipa os tempos do Concílio Vaticano II, intui a importância dos leigos e compreende que o anúncio do Evangelho compete a todo o povo de Deus. Como podemos aumentar esta participação? Como fez Carlos de Foucault, pondo-nos de joelhos e aceitando a ação do Espírito, que suscita sempre novos modos de participação, encontro, escuta e diálogo, sempre em colaboração e confiança, sempre em comunhão com a Igreja e com os pastores, continuou o Papa. O Papa Francisco elogiou a simplicidade e a mansidão do santo e reiterou que testemunhou a beleza de comunicar o Evangelho através do apostolado da mansidão. Lembrou que nunca fez proselitismo e que seguiu o estilo de Deus guiado pela proximidade, compaixão e ternura. Para concluir, convidou os fiéis a se perguntarem se trazemos em nós e levamos aos outros a alegria cristã, a mansidão cristã, a ternura cristã, a compaixão cristã, a proximidade cristã. Notícias da Igreja Católica. A Capela de Santo Amaro foi vandalizada e furtada no sábado, informou nesta terça-feira, 17 de outubro, a Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, em suas redes sociais. É a segunda capela da Diocese que sofre vandalismo em menos de um mês. Para o Bispo de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreria Paz, é preciso uma resposta mais efetiva das autoridades para preservar o direito ao culto, a liberdade de evangelizar. Os objetos levados não têm valor comercial, mas são necessários para uma comunidade que caminha com dificuldade. Queremos uma resposta enérgica de segurança e liberdade para todos, disse o bispo. Notícias da Igreja Católica. O padre Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos, do clero de São José dos Campos, São Paulo, foi nomeado bispo de Barra do Garças, em Mato Grosso. Ele vai substituir Dom Protógenes José Luft, que teve seu pedido de renúncia aceito pelo Papa Francisco. Recebi com reverente temor a nomeação como terceiro bispo diocesano de Barra do Garças. A consciência das minhas fragilidades, fraquezas e limites faz aumentar, particularmente neste momento, minha confiança na graça amorosa de Deus, disse o bispo nomeado em mensagem à sua nova diocese. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco reuniu-se neste 17 de outubro com a liderança da organização americana LGBT Newsways Ministry, Ministério Novos Caminhos, condenada pela Conferência Episcopal dos Estados Unidos e pela Santa Sé por causar confusão sobre a moral sexual católica. A organização disse em um comunicado que a audiência com o Papa durou 50 minutos e a irmã Janine Gremick agradeceu ao Papa por sua abertura para abençoar uniões do mesmo sexo, bem como por sua oposição à criminalização de pessoas LGBTQ+, na sociedade civil. Nenhuma fala do Papa na audiência foi relatada no comunicado da organização. A CNA, agência inglesa do grupo UWTN, perguntou à organização o que foi discutido na reunião, mas não obteve resposta antes da publicação. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco convida os fiéis das várias confissões cristãs e de outras religiões a participarem no dia 27 de outubro de um dia de jejum, oração e penitência pela paz na Terra Santa por causa da guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza. No final da audiência geral de ontem, o Papa manifestou sua proximidade a quantos sofrem as consequências da guerra em Israel e na Palestina, onde as vítimas estão a aumentar e a situação em Gaza é desesperada. Francisco exortou a fazer tudo o que for possível para evitar uma catástrofe humanitária e reiterou que é preocupante o possível alargamento do conflito quando já estão abertas tantas frentes de guerra no mundo. Notícias da Igreja Católica. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, encontrou o Papa Francisco ontem ao final da audiência geral no Vaticano, quando o Papa cumprimenta várias pessoas presentes na audiência. O político convidou Francisco a visitar Belém antes da COP30, que acontecerá na capital paraense em novembro de 2025. A imprensa paraense havia divulgado em 17 de outubro que Barbalho teria uma audiência privada com o Papa Francisco ontem para formalizar um pedido para que o Papa fosse a Belém participar de um dos eventos pré-COP30 em julho de 2024. O governo do Pará não especifica de qual evento religioso o Papa participaria. A assessoria de imprensa da Arquidiocese de Belém disse à agência ICI que da parte da Arquidiocese não há nenhum evento programado para antes da COP30, mas o governo está programando uma série de eventos pré-COP30. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.